Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para mim é um grande privilégio, um grande prazer quando chega essa hora para a nossa conversa. E hoje eu quero continuar meditando em alguns parágrafos da mensagem Não Te Enviei Eu, que está baseada em Juízes 6, na visitação do anjo do Senhor em carne humana a Gideão, logo após a mensagem do profeta. Veja, o mesmo Deus que visitou Abraão lá atrás, o mesmo Deus que veio aos pais de Sansão, o mesmo Deus que esteve manifestado em Jesus Cristo, veio a Gideão para trazer a libertação de Israel das mãos daqueles que os prendiam. Um tipo verdadeiro do que seguiu a mensagem de Malaquias 4, aqui no tempo do fim, logo após a saída do profeta, para libertar a verdadeira igreja da mão das organizações, da mão de todos os que dominavam a igreja debaixo de credos e dogmas e tradições, para trazer a igreja para fora, em liberdade, para poder servir a Jesus Cristo. Uma igreja eleita e predestinada, que poderia agora voltar à fé original, como o anjo pregou a mensagem para Gideão, ou para o povo, levando-os de volta à fé original, aos dias apostólicos, aos dias proféticos, melhor dizendo, aonde um profeta levantado por Deus, vindicado pelo pilar de fogo, com o poder da palavra falada, libertou o povo da mão do faraó, libertando-os do Egito, livrando-os de todos os que os oprimiam, alimentando-os por 40 anos pelo deserto. Veja, esse mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, abriu o Rio Jordão e colocou o povo na terra da promessa. Então Deus veio agora, aqui no tempo do fim, num paralelo, Juízes 6, Juízes 7, num paralelo com Malaquias 4 e com Apocalipse 10, nos dias da voz do sétimo anjo, o profeta de Malaquias 4, para trazer a igreja de volta à fé original. Veja, e a grande revelação, logo após a saída do profeta, em Juízes 6, foi a revelação de que Deus estava encarnado, Deus veio um homem, era Deus manifestado agora num ser humano, como foi nos dias de Ló. Veja, o profeta, Juízes 6, do verso 7 ao 10, não temos o seu nome, não sabemos de onde ele veio, qual sua origem. O que sabemos é que o profeta tinha um assim diz o Senhor. E o que seguiu a mensagem do profeta? A revelação, a terceira etapa, a revelação de Deus em carne humana. Com que propósito? Para que Gideão pudesse seguir a palavra do anjo. O mesmo temos nós. O que segue depois da mensagem do profeta? Uma igreja verdadeira, uma igreja escriturística, uma igreja que tem sua fé restaurada à condição original, baseada nos apóstolos e nos profetas, uma igreja escriturística e que tenha a palavra como preeminência, porque Deus vive através de sua palavra. Ele criou certas leis, certos princípios, ele fez promessas que estão nesta palavra, porque ele queria viver de acordo com a palavra. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Esse que é o Evangelho. Agora, quero ler apenas um pedaço da carta que está no livro das Eras, em Pérgamo, página 148, a respeito da verdadeira igreja. Porque veja, há muitas pessoas hoje se desviando da verdade da palavra. Veja, é um tempo de apostasia, as pessoas estão abandonando a palavra. Veja, Satanás é o Deus dessa era maligna, ele cegou o entendimento das pessoas. Com o quê? Sabedoria humana, ciência, teologia e tantas coisas, desviando o povo da verdade da palavra, como foi lá em Gênesis. Mas Deus, ele teria uma igreja, para a qual a mensagem faria sentido, para a qual a mensagem seria revelada. E essa igreja colocaria a palavra em primeiro lugar, porque a igreja sabe o que o Espírito quer fazer com a palavra. A igreja colocando a palavra como preeminência, porque Deus vive através de sua palavra. Quando a palavra é revelada, ela se expressa a si mesmo. Este é o grande segredo. Então veja, note a harmonia do Pai e do Filho. Agora, o Espírito, o anjo do Senhor, escrevendo a mensagem para o profeta. Jesus nunca fez nada sem que primeiro lhe fosse mostrado pelo Pai.
São João 5,19. Esta harmonia deve agora existir entre o noivo e sua noiva. Veja, ele lhe mostra sua palavra de vida. Ela recebe, ela nunca duvida dela. Portanto, nada lhe pode causar dano, nem mesmo a morte. Porque se a semente for plantada, a água a levantará novamente. Eis aqui o segredo disso. Veja, que coisa maravilhosa. A semente, dentro da qual está a vida. Veja, ela cai no solo, ela apodrece, mas a água lhe dá uma chance de viver de novo. Ela ressuscita. A palavra está na noiva, abre parênteses, como estava em Maria. A noiva tem a mente de Cristo, porque ela sabe o que ele quer que seja feito com a palavra. Ela cumpre a ordem da palavra em seu nome, porque tenho assim diz o Senhor. Veja, então a palavra é vivificada pelo Espírito e acontece. Assim como uma semente que é plantada e aguarda, ela chega à colheita servindo ao seu propósito. Muito bem? Então Juízes 6, um paralelo com os nossos dias, conforme vimos em algumas mensagens para trás. E o profeta prega uma mensagem muito importante: não te enviei eu, baseado em Juízes 6. Veja, então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofrá, que pertencia a Joás a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. O trigo sempre representa a palavra. E Gideão, veja, representa o crente após a saída do profeta. Veja, que conheceu ao profeta não pela carne, mas por revelação. Como Pedro não conheceu Jesus pela carne, ele o conheceu pelo Espírito. Nós não conhecemos o William Banda pela carne, o conhecemos pela revelação, pelo Espírito. Então aqui está Deus agora, manifestando-se em carne humana. Essa é a terceira etapa. É a revelação de que Deus estava encarnado. Veja, o mesmo anjo que veio a Abraão é o mesmo anjo que vem a Gideão. E é o mesmo que veio a nós aqui no tempo do fim com os mesmos sinais. Com que propósito? Para vindicar e revelar a verdade de que Deus está se manifestando através de sua palavra. Para que depois que essa revelação alcançasse nosso coração, a igreja pudesse colocar a palavra como preeminência e viver de fé na palavra, porque a igreja captou o mistério que Deus vive, que Deus criou sua palavra, ele deixou sua palavra escrita, porque ele se manifesta, ele vive através de sua palavra. Ele criou estas leis e essas promessas para viver através dela. Esta é uma grande revelação. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então note, então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. A razão pela qual o anjo lhe disse que ele era um varão valoroso era porque ele era um homem escriturístico. Como sabemos? Na declaração que vem a seguir. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E o que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram? Então ele conhecia o evangelho pregado pelos profetas, pelos patriarcas. Ele tinha acabado de ouvir a mensagem do profeta, que os levou de volta ao primeiro êxodo, aos dias de Moisés, aos dias do pilar de fogo, aos dias em que Deus abriu o mar vermelho, aos dias em que Deus trouxe o julgamento sobre o Egito, aos dias em que Deus libertou seu povo. Veja, não nos fez o Senhor subir do Egito? Ele está se referindo ao evangelho antigo, aquilo que seus pais pregaram. Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Veja, então o Senhor olhou para ele. Veja, a Bíblia não disse de novo o anjo do Senhor. Ela disse: então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Então veja, ali um homem enviado, um homem comissionado pelo Espírito Santo, agora podia tomar a mensagem, veja, e continuar a mensagem, viver através da palavra. É esse tipo de homem a quem Deus vem hoje, um homem escriturístico, que tem a palavra como preeminência, que crê que Jesus Cristo é o Verbo,
e o verbo se fez carne, e que Deus vive e se manifesta através de sua palavra. Ele não mudará. Isso é algo muito importante. Então, nessa mensagem, não te enviei eu. Parágrafo 46, referindo-se aos dias em que nós estamos vivendo, a continuidade da mensagem do profeta. Como é que ela continua? Ele foi embora, ele não retornará mais. Estamos aguardando Jesus Cristo nos arrebatar. Mas que tipo de homem segue a mensagem? Homens escriturísticos, que colocam a palavra diante deles, que não acrescentam nem tiram nada, que estão vivendo em perfeita harmonia com a mensagem. Veja, que sabem o que o Espírito quer fazer com a palavra. Essa é a hora que estamos vivendo. O que está acontecendo no mundo? Apostasia, muita gente se desviando da verdade, não crendo mais na palavra, porque nunca nasceram de novo e nunca captaram o mistério. Então veja o que diz o profeta. Veja, e agora esse profeta se levantou e profetizou, e a razão pela qual Deus envia um profeta, parágrafo 45, é que as pessoas se afastam tanto de Deus através das velhas tradições e assim por diante, e elas trazem tudo que é mundano para dentro da igreja. E a primeira coisa que você sabe é que se compromete um pouquinho aqui, um pouquinho ali. E a primeira coisa que você fica sabendo é que aquilo não é nada a não ser uma organização, não é nada a não ser uma loja. E as pessoas vão ali e tem todos os tipos de jantares com sopas e danças e jogos de azar e acampamentos e gincanas e tudo mais. E a igreja não passa de uma loja, isso é correto. Mas então você logo vê que aquilo está bem distante da palavra. E muitas almas honestas estão assentadas nessas grandes salas mortuárias ali fora pensando: isso é uma igreja? Esse é o evangelho apostólico? Essa é a igreja de Atos? Veja, mas antes de Deus enviar o seu julgamento, antes dele deixar qualquer coisa acontecer, antes da libertação chegar para a igreja, Deus é justo e ele envia uma voz através do país falando a palavra do Senhor Deus. Então, assim que Deus fala a sua palavra, Deus está em sua palavra para fazê-la real e manifestar sua palavra no que ele disse. Deus é justo. Ele simplesmente não pode ser nada mais a não ser um Deus justo. E ele se coloca bem atrás de sua palavra. Quando aquela verdadeira palavra é expressada, veja, Jesus disse: se permanecerdes em mim, e minhas palavras em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Porque é a palavra de Deus e tem que ir adiante. Então, uma igreja que captou a terceira etapa, que creu que Deus estava em carne humana, que não é a mensagem de um profeta, apenas de um homem qualquer, de um homem que tentou ensinar. Eu ouvi um pregador americano recentemente dizer que o Mormona deu um passo em falso quando ele começou a ensinar a Bíblia. Deus o havia chamado para orar pelos enfermos, mas ele quis ensinar a palavra. E quando ele se pôs a ensinar, Deus o tirou de cena. Veja, que mentalidade, que raciocínio fraco. Um profeta é um revelador da palavra. A palavra só vem ao profeta. E nós estamos aqui seguindo a mensagem do profeta, o ensinamento. O que tornou essa mensagem sobressalente e que não pode ser imitada e que não será imitada. É a terceira etapa. É o ensinamento, é a revelação. É a manifestação de Jesus Cristo vivendo através de sua palavra. E o profeta foi um revelador da palavra para mostrar que Deus estava vivendo em carne humana para manifestar Hebreus 4:12, porque Deus vive na sua palavra. E ele criou, ele deixou a palavra escrita para viver por ela. Ele quer que sua igreja viva por ela. 47. Agora, Deus não desce e fala literalmente com sua voz lá dos céus. Ele escreveu isso em um papel e espera que você e eu recebamos o Espírito Santo, crendo naquela palavra. E quando nós falamos daquela palavra, se é a verdadeira palavra de Deus, Deus a confirma, isso é correto. E Deus realiza milagres através das mãos de seus filhos, como eu disse aqui algumas noites atrás, em uma certa igreja. Ele é a videira e nós somos os ramos. A videira não produz frutos,
São os ramos que produzem frutos, porém eles obtêm sua energia da videira. Jesus Cristo, o Espírito Santo, entra no corpo humano, se apodera de sua própria palavra e a move e mostra visões, fala em línguas, profecias. Ele faz todos os tipos de obras para confirmar sua palavra através do instrumento humano. Irmão, que Deus te abençoe, espero que tenha ajudado. Até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Viva Jesus Cristo!